O que conhecemos como determinismo mecânico não é da maneira que se poderia acreditar como a promoção das causas, uma vez que, pelo nível da cientificidade, situa-se fora das causas e incapaz de explicar fato comum. O determinismo mecânico é, ao mesmo tempo, indeterminado e abstrato, posto que é apenas a determinação do possível. As verdadeiras causas, as que são inteligíveis, são as finais que dizem o que está realmente acontecendo, ou seja, exprimem o princípio do melhor. Então, podemos dizer que não pretendem substituir-se às pseudas causas mecânicas. Pensem nisto. Olá, família do Brasil. Meu nome é Guilherme Shelby, sou procurador da República em Brasília e me dedico há 25 anos a combater os abusos contra a infância. Infelizmente, o governo federal e alguns governos locais cometem graves ilegalidades contra a família e a infância ao propor e implantar em escolas públicas e particulares a ideologia de gênero. Diversas denúncias revelam a prática de ministrar aulas para crianças sobre sexo anal, bissexualidade, sexo com animais, prostituição e até masturbação. Além de apresentar temas sexuais complexos ao entendimento de crianças e adolescentes, procura-se relativizar abusivamente, na mente das crianças, os conceitos morais de masculinidade e feminilidade. Se você é contra essas medidas ilegais e abusivas à infância e que desrespeitam a dignidade humana especial, em particular, a fragilidade psicológica, diante desse quadro, apresento no link abaixo modelo de notificação extrajudicial a ser apresentado ao diretor da escola de seu filho. Este documento servirá de um alerta formal aos professores sobre normas que protegem as crianças de informações abusivas e também sobre os direitos da família na formação moral dos filhos. Não importa se a escola do seu filho é pública ou particular, ou até confessional, pois esta notificação extrajudicial servirá também como instrumento de defesa para os professores honestos, que são a maioria e que também não concordam com esses abusos nas políticas públicas de educação. As instituições de educação e professores que insistirem em cometer abusos contra seus alunos deverão ser responsabilizados conforme determina a lei. Em Brasília, uma escola permitiu que uma aluna de 11 anos tivesse acesso a livro didático infantil com conteúdo impróprio. Os pais processaram a escola e ganharam na justiça indenização de R$30 mil por danos morais. Proteger crianças é cuidar do futuro. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Cícero. Os homens devem fazer apenas o que, sendo útil a eles, o seja também aos demais. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, advogado. Pelos seus passos, pela sua obra, pela sua integridade, pela sua trajetória, podemos classificá-lo como um exímio profissional do direito. Seja bem-vindo, Marcos Davi. Como vai, tá bom? Tudo bem, doutor Laércio Laurelli. Eu lhe agradeço mais uma vez pelo seu convite, de estar aqui no seu programa, que para mim é sempre uma honra quando o senhor me faz esse convite, e para falar de um tema, que é muito importante, Sim. A intervenção constitucional militar em face do que o Brasil, em face da falência das instituições pelas quais nós estamos vivendo hoje, no dia a dia. Doutor Marcos Davi, eu quero aqui que as câmeras desse programa, juntamente com a sociedade, seja testemunha do que eu vou dizer. Eu vou lhe chamar de uma pessoa como excelência. Por que excelência? Porque é a dignificação de atos sucessivos de uma determinada pessoa. E eu tenho por você
esta qualificação, atos sucessivos de altíssima importância, Dr. Marcos Davi. E outra coisa, o senhor é muito corajoso, porque no momento que o país atravessa esta decadência, este caos, esta vergonha nacional, não é? O senhor vem e me apresenta um projeto de lei da moralização da administração pública e da justiça. Projeto de lei, sim, caro telespectador, que está regularmente, está inclusive microfilmado no 10º cartório oficial de registro de títulos e documentos da capital. Público. Isso aqui é público. É público. E dos considerandos, eu chego à conclusão que o Dr. Marcos Davi, eu cheguei à conclusão que deveria convidar o Dr. Marcos Davi para vir aqui e expor a você, à sociedade brasileira e também aos interessados nesse país, que esse país se reconstrua da forma boa, essencial, para que o povo tenha mais liberdade. Mas não, que o povo tenha liberdade, porque nós não temos liberdade nenhuma. Doutor Marcos Davi, esse é o meu depoimento em relação ao senhor. Eu lhe agradeço pelas suas gentis palavras, desembargador. O senhor sempre está me exaltando no meu lado profissional, no meu lado pessoal também. Mas é uma verdade. Eu fico muito envaidecido por isso. E lhe agradeço por suas palavras. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o seguinte: como anda a advocacia no estado de São Paulo? Bem, o exercício da advocacia está decadente, por uma razão bastante simples. Os juízes não aplicam a lei. A lei, ela existe. Existem regras de hermenêutica jurídica que não são observadas, que não são seguidas. Eu cheguei à conclusão, após 32 anos no exercício da advocacia, porque eu comecei a militar quando eu estava ainda no primeiro ano do curso de Direito, porque eu era autodidata, eu havia lido todo o Tratado de Ação Rescisória do Ponte de Miranda, e me lembro que quando eu fiz a primeira petição, o primeiro requerimento endereçado ao juiz para os leigos, o desembargador Adalto Alonso Silvinho Soares foi quem fez a revisão e se tratava de uma ação rescisória. Então, como eu milito na advocacia desde o início da minha carreira, eu digo que é um sacerdócio hoje, porque você pode fazer uma petição esmerada, agir de acordo com o ordenamento jurídico vigente e um juiz ou desembargador nega o seu pedido sem fundamentar, sem que haja um juízo justificado racionalmente. Antigamente, a questão de 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso era uma raridade. Hoje é algo costumeiro, é o que você vê em todos os tribunais, não é só em São Paulo. Em todos os tribunais do país é dessa forma, pelo contato que eu tenho com vários advogados em diversas unidades da federação. Mas, doutor Laércio, Mas é muito corajosa a sua posição nesse momento, diante da minha pergunta. Porque eu, por exemplo, entendo que o único poder confiável é o judiciário. O judiciário é o único poder confiável porque, como digo sempre aqui, o jurisdicionado faz o seu pedido através de um profissional do direito, não é? E, de repente, o poder judiciário ele dá a resposta. Pode ser que não dê a resposta que agrade a pessoa, mas a resposta será dada. Daí porque eu entendo na confiabilidade do poder judiciário. Doutor Laércio, o senhor sabe que eu tenho muitos amigos desembargadores. Eu não vou cortar seu raciocínio, mas como o senhor tocou no nome do excelentíssimo doutor Adalto. Isso, o falecido Adalto. Falecido Adalto, saudoso. Uma saudade imensa dele. Imensa. Um homem íntegro, um homem maravilhoso. Totalmente. Um homem inteligente. Inteligentíssimo. Então, nesse momento, eu faço minha homenagem póstuma ao desembargador Adalto. Eu também faço uma homenagem póstuma, mesmo porque eu advoguei com ele em diversos casos, fizemos juntos atendemos a diversos clientes juntos. Eu tenho o maior orgulho de ter aprendido muito com o Dr. Adalto Soares. Ele era um fundamentalista.
coisa que hoje é uma raridade dentro da estrutura do Poder Judiciário a nível nacional. Mas, doutor Laércio, Muito bem. eu gostaria, inicialmente, como o assunto que nós vamos falar, intervenção constitucional militar, é um assunto complexo, delicado, muito delicado, eu tomei o cuidado de fazer algumas anotações que eu vou passar no decorrer da nossa entrevista e vou fazer um histórico da minha família, que isso me dá integridade, legitimidade para convocar as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E essa entrevista que eu vou dar, ela tem um público-alvo, que são os militares íntegros desse país. Eu digo isso porque, como o doutor Laércio colocou, meu nome é Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. Você é parente do João Figueiredo? Sou parente do João Figueiredo, sim. Eu vou colocar um pouco o histórico grandioso da minha família, para que todos que não me conhecem na mídia passem a conhecer. O meu nome, como o doutor Laércio colocou, é Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. Eu sou filho de Josué Henrique de Oliveira e de Maria Clélia Figueiredo de Oliveira. Minha mãe, o meu avô materno, chama José Presídio de Figueiredo. O meu avô tem uma obra social na Bahia inigualável. Ele foi o primeiro ou segundo, se não me falha a memória, prefeito de Baixa Grande, na Bahia. E na crise de 1929, ele alimentou mais de 1.000 famílias às suas expensas, porque ele tinha uma rede de frigorífico na Bahia. E na crise de 29, na fome do povo, meu avô chamou os boias frias e alimentou mais de 2.000, 3.000 famílias. É o que se tem notícia. E por causa disso, ele foi muito perseguido pelos coronéis. Sofreu ameaças de morte, mas o povo o defendeu na prefeitura de Baixa Grande. A minha mãe, Maria Clélia Presídio de Figueiredo, que é o nome de solteira dela, ela declamou uma poesia intitulada O Beijo de Papá, no 4º centenário da Bahia, na presença do rei da Espanha e do presidente da República. O meu tio, irmão da minha mãe, Joel Presídio de Figueiredo, eu faço uma homenagem póstuma ao meu tio, ele foi jornalista e deputado estadual pela Bahia. Mas além disso, doutor Laércio, ele participou da Revolução do Estado Novo, junto com Getúlio Vargas. E junto com Getúlio Vargas, foi o responsável por toda a estrutura dorsal, o esqueleto que o Brasil tem hoje. Então, se nós temos uma estrutura de leis trabalhistas, lei de falências, Companhia Siderúrgica Nacional, INSS, devemos ao Getúlio Dornelles Vargas, que foi padrinho de casamento de uma prima minha, Aida de Amaral, no Rio de Janeiro. E o meu tio, General Nicanor Presídio de Figueiredo, foi um dos que batalhou, junto com o primo dele, João Batista de Oliveira Figueiredo, para que nós tivéssemos hoje a democracia. Então, em homenagem póstuma a todos esses militares que engrandeceram o nosso país, eu vim aqui, aos 60 anos, convocar as Forças Armadas para uma intervenção militar constitucional. Senhores militares, eu vou dar a base legal para que vocês possam intervir no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Vamos começar? Não, tudo bem. Eu gostaria que você pode continuar. Eu estou apreciando bastante a sua colocação e eu gostaria também que o telespectador notasse a eloquência desse jovem. Ele disse que tem 60 anos, mas eu chamo de jovem. Esse jovem advogado que não tem nenhum compromisso com coisas estranhas, mas sim com a verdade.
é o que eu entendo do Dr. Marcos Davi. A única coisa que eu não concordo com ele é na questão do judiciário, no tocante aos juízes. Para mim, os juízes são corretos, honestos e pessoas que nós temos que, cada vez, apoiar mais ainda. Eu digo juízes e desembargadores. Mas continue. Eu quero depois mostrar um texto a você, Marcos, para que você, no decorrer da nossa conversa, você fale sobre isso. Perfeito. Você quer continuar? Eu queria só fazer esse introito da intervenção constitucional militar, porque é extremamente relevante para os militares que estão me ouvindo nesse momento. É sabido que as Forças Armadas, constituídas pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, têm o dever jurídico de garantir o cumprimento da lei e da ordem jurídica constituída, sobretudo dos valores superiores de nossa sociedade, dos valores supremos da nossa sociedade. Por quê? Porque as Forças Armadas têm um chefe de Estado. Nós sabemos que o chefe de Estado, que está no papel do comandante supremo, no caso o presidente da República, tem o dever de garantir o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito que todos são iguais perante a lei, o direito à segurança pública, a defesa da pátria e o bem-estar da família. Então, essas garantias superiores é de todo militar. Está acima do legislativo, do executivo e do judiciário. Então, o militar, através do seu comandante supremo, ele tem o dever jurídico de cumprir esses preceitos, porque senão não haveria Estado. Muito bem. Isso está no caput do artigo 142 da Constituição Federal, no artigo 5 caput, também da Constituição Federal, e no preâmbulo da Constituição que elenca os valores superiores da nossa sociedade. Veja o que este governo está fazendo com nossas crianças. Querem destruir a família e as crianças também. Nos países mais adiantados, os pais que derem educação cristã aos filhos perdem a guarda deles, porque lá introduziram a ideologia do gênero, que o sexo da criança não é dado no seu nascimento, mas que ela escolhe e que não se condena a relação entre homens e entre mulheres, e que isso é normal, sendo então que a família não é homem e mulher, mas pode ser vários homens com relação entre eles e com várias mulheres. O que você me disse sobre isso? Bom, isso faz parte do contexto, doutor Laércio, que eu vou apresentar em seguida para justificar a intervenção militar. Tudo bem. Então, como eu mencionei, nós já vimos que as Forças Armadas têm este dever constitucional de agir na defesa das garantias supremas da sociedade. O artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal, diz que o comando das Forças Armadas deve ser exercido pelo Presidente da República. Perfeito? Muito bem. A Lei Complementar número 97, de 1999, equiparou o cargo de Presidente da República ao cargo de um oficial, o denominando de comandante. Então, o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso está no artigo 2 da Lei Complementar 97/99. Acontece que o Decreto-Lei, preste muita atenção, militares, o Decreto-Lei 3.864, o Decreto-Lei 3.864 de 1941, no seu artigo 34, diz que o oficial não pode exercer o comando se ele foi denunciado contra crime que atinge a sua própria honra ou a dignidade militar. Vamos pensar um pouco nisso. Esse decreto-lei, que é o Estatuto dos Militares, que ainda está a viger, é importante que se diga isso,
diz que o comandante não pode ser objeto de denúncia criminal ou contra crime militar. É isso que traduz o decreto. E o que nós temos hoje? O presidente da República, ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República por diversos crimes que atingem a sua honra. Como o militar, ele não interpreta a lei, ele aplica gramaticalmente o que está escrito, então só esse fato seria motivo juridicamente relevante para que as Forças Armadas afastassem o seu comandante maior, o presidente da República. Mas só esse fato seria possível para uma intervenção militar. Acontece que, porque não pode pairar sobre o comandante supremo das Forças Armadas a ilicitude ou qualquer tipo de denúncia, porque ele fica privado do decoro militar, essencial para o comando. Mas o senhor presidente da República, ele só cometeu crime comum, como diz o Procurador-Geral da República? Não, senhores. Infelizmente, não. Ele cometeu crime militar. 2 crimes militares. O genocídio, que eu vou explicar adiante, e o crime contra a soberania nacional, contra a segurança pública. O primeiro crime de genocídio está previsto no artigo 208, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal Militar. E o que é que diz esse artigo? Diz o seguinte: o comandante, no caso o presidente da República, submeter a família a condições físicas e morais que vão lhe causar a eliminação do Estado como entidade familiar, conforme está previsto no artigo 226 caput da Constituição Federal, o presidente da República pode ser afastado. E por que o presidente da República afasta? Ele cometeu isso, ao promulgar a Lei 13.005 de 2014, o Plano Nacional da Educação. No artigo 2º, inciso 10, ele promove vou ler esse dispositivo legal que é extremamente relevante. Eu sugiro a promoção da diversidade. Eu sugiro que você faça esse comentário após o intervalo, porque eu vou ter que chamar num pequeno intervalo. Tá bom. Tá bom? Ok. Ok? Tudo bem? Perfeito. Ótimo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Agora vou entregar a você a excelente Patrícia Vieira Kid Cochin, que vai explicar alguns outros detalhes no sentido daquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, Patrícia, como podemos saber se a criança precisa de coaching? Geralmente as famílias nos procuram quando algum comportamento gera desconforto na criança ou em seus pais, quando as reações comportamentais alteram a rotina familiar, quando situações que deveriam ser normais causam sofrimento na criança, quando a criança precisa focar em um resultado específico, como por exemplo na escola e nos esportes. Patrícia, existem 2 tipos de abordagens para o Kid Coaching? É isso? Sim, o coaching informal, que se aplica a partir dos 2 anos de idade, onde o Kid Coaching passa orientações aos pais para que desenvolvam um estilo próprio de relacionamento do adulto com a criança para maior autocomprometimento e realização daquilo que é importante para a evolução saudável tanto da família quanto socialmente. Os pais ajudam seus filhos
pelo exemplo. Não precisam ser pai e mãe perfeitos, mas congruentes. E o coaching formal, de 8 a 13 anos. Nessa faixa etária, a criança já está madura o suficiente para participar de um processo formal de coaching, com sessões estruturadas e personalizadas. O Kid Coaching, em parceria com a criança e os pais, ou responsáveis, utilizará metodologias, ferramentas lúdicas e técnicas específicas para aumentar os resultados positivos desejados. A criança dos 8 aos 13 anos também poderá se beneficiar dessa abordagem informal conduzida pelos seus pais. Isso que eu acabei de colocar é apenas uma síntese como funciona o processo de Kid Coaching. Retornamos, hoje conversando com o excelente advogado, Dr. Marco Davi de Figueiredo Oliveira. Você falava sobre uma lei importante que tem, naturalmente, mencionava a educação do país. Isso. Você quer continuar, por favor? Bom, eu mencionei que há indícios que o presidente da República cometeu 2 crimes militares, o genocídio e contra a segurança nacional, a soberania nacional. O genocídio por quê? Porque ele, ao promulgar o Plano Nacional de Educação, a Lei Federal 13.005 de 2014, no artigo 2, inciso 10, ele promove, incentiva a diversidade. Traduzindo isso em miúdos, ele institui e fomenta o homossexualismo e a ideologia do gênero. E o que é isso? O que é a ideologia do gênero? Eu tenho certeza que a população, Laércio, e a maioria dos que não são da educação, não tem conhecimento disso. O cidadão brasileiro não sabe o que significa isso. Mas eu estou aqui, diante dessa gravidade, para dar uma orientação e orientar os pais que fiquem com olhos abertos na educação dos seus filhos na escola. Essa ideologia do gênero, ela promove a destruição total da família. Os senhores ouviram? Promove a destruição total da família como entidade familiar. Ou seja, entre o homem e uma mulher. Porque, de acordo com o artigo 226, caput da Constituição Federal, quando o Constituinte, quando Ulisses Guimarães promulgou a nossa Constituição, a família era de um homem e uma mulher. A entidade familiar, a união estável entre um homem e uma mulher. O que faz a ideologia do gênero? Diz não. Nós temos que destruir isso. Com que finalidade? O senhor sabe qual é a finalidade dessa ideologia? Senhores comandantes militares, é aniquilar, vou repetir, aniquilar a soberania nacional, que é baseada na família. E segundo ponto, além disso, ter o controle populacional e gerar um governo mundial. Os senhores estão percebendo isso, senhores militares? Os senhores estão percebendo isso do que eu estou dizendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? E essa ideologia vem de onde? Pasmem, senhores, das Nações Unidas, das feministas marxistas. Quem são elas? Eu vou ler. Primeiro, Adriane Germain. Eu quero mostrar na câmera, não sei se dá para você ver. Dá. Eu gostaria que você lesse, Laércio, o que ela diz aqui na proposta dela, essa socióloga Adriane Germain. O que ela diz aqui? Nós temos que emancipar a mulher da tirania da família, do casamento e da maternidade. Traduzindo isso em miúdos, ela diz para as mulheres: vocês devem odiar ser mães, casar, ter filhos, a maternidade. Vocês devem se emancipar para terem liberdades sexuais indignas,
mas ela foi a precursora da ideologia do gênero. Mas existe uma outra também. Shulamit Firestone. Essa, então, é categórica quando menciona na destruição total da família como a qual nós conhecemos, Laércio. Gostaria que você lesse. Pois não. Do livro extraído A Dialética do Sexo. Eu quero que os senhores observem, leiam o que diz. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao sexo do seu destino biológico. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres como das crianças. Por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. É isso? Continua. Com isto, atacamos... só que terminou aí. Com isto, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada a reprodução da espécie pelas mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Continue. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta. Por exemplo, a escola elementar deve ser destruída, abaixo a escola. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais de repressão. Último. De repressão sexual, que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Tornar-se-ia universal se as crianças escolhessem a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a própria mãe genética. Não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido sua função. Senhores, eu fiz questão que o desembargador Laércio lesse, porque isso é extremamente grave. Isso faz parte de um plano estrangeiro para destruir a soberania dos países que são baseados na fé cristã e na família. Eu não sou contra o homossexualismo, só não quero ele instituído como família no Brasil. As minorias, o direito das minorias deve ser respeitados, mas não tornados regras para a destruição do Estado. E a Judith Blätter, na ONU, no Congresso da ONU em 2007 em Pequim, ela substituiu a palavra sexo por gênero. Então ela diz o seguinte: olha, a criança, quando nasce, não se sabe se ela é menino ou menina. Ela pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um cavalo, pode se sentir como um cavalo. É o que as marxistas feministas pregam. Com que objetivo? Qual é o objetivo das feministas marxistas? Ter o controle do poder. E a nossa Constituição e o Código Penal Militar veda isso, punindo com a pena de morte atentar contra a soberania nacional, contra a família. O artigo 226 caput da Constituição Federal é claro quando diz que o Estado deve dar um tratamento especial à família. Não é dois homossexuais, duas lésbicas. Isso nunca foram, na história das nossas constituições, na história do Estado, considerados famílias, mas pessoas à margem da nossa sociedade. E assim deve continuar, preservando apenas os seus direitos patrimoniais. Porque nós temos que preservar o cumprimento à lei e à ordem.
Mas como instituição familiar, ensinar isso na escola, nunca! Só que o Conselho Estadual da Educação, com base nesse permissivo na Lei 13.005, imprimiu várias cartilhas para ensinar essa ideologia do gênero nas escolas, promovendo e incentivando que as crianças sejam homossexuais. Isso é um crime contra o Estado. Essas feministas que estão no Conselho Estadual da Educação, no Conselho Federal da Educação, no Ministério da Educação, deveriam ser presas pelos militares, julgadas e fuziladas. Mas é um exagero, doutor. Não estou exagerando. Isso é um exagero. Não estou exagerando. Está no Código Penal Militar. Quando você atenta contra o Estado, a soberania nacional, a pena é capital. E o senhor presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, permite uma situação dessa? Eu vou contar aos senhores o que tem acontecido na Alemanha, quando foi introduzida essa ideologia do gênero. A filha de um casal, eu vou relatar esse fato, mas todos aqueles que quiserem conhecer o nome das pessoas com quem eu vou relatar aqui, vejam o documentário da juíza Andréa Barcelos, da 2ª Vara da Família de Divinópolis. Juíza, eu quero te homenagear aqui. Eu quero te homenagear, juíza. O que você fez, o documentário que você fez sobre a ideologia do gênero, sobre a origem da ideologia do gênero, é fantástico. Que permitiu que eu apresentasse isso aos militares, para que eles tomassem uma posição em defesa dos filhos deles, dos netos deles. Porque senão não haverá Brasil. Não haverá Estado. Você quer repetir o nome da juíza, por gentileza? Andréa Barcelos. Essa juíza demonstrou que esse plano diabólico nasceu das fundações internacionais Rockefeller e Ford, que tinha 4 objetivos. E da hegemonia cultural oblíqua também, não é? Da hegemonia cultural comunista. Não, ditadura do pensamento. Ou seja, essa ideologia diz o seguinte: você não pode pensar diferente de mim. É o que aconteceu na Alemanha, que eu vou exemplificar. Quando foi introduzida a ideologia do gênero da Alemanha, uma menina de 6 anos se recusou a assistir aulas dessa ideologia do gênero. Ela se recusou. Mas o Estado alemão fez uma imbecilidade. Através de lei, instituiu isso no currículo escolar alemão. Resultado, os pais foram processados. O genitor ficou 45 dias preso, porque a filha de 6 anos se recusava a assistir a aula da ideologia do gênero. E o que eles ensinavam nessa ideologia, nessas aulas? Com todo respeito, desembargador, a juíza Andréa Barcelos coloca isso. Como só tem adultos aqui, e essa minha entrevista é para os militares, ensinavam as crianças de 6 anos sexo oral, sexo anal, sexo grupal, sexo entre 2 homens, sexo entre 2 mulheres, sexo de um homem e um animal, de uma mulher e um animal, com fotos e vídeos. Várias crianças foram parar no hospital, tiveram depressão por causa dessa situação. É isso que nós queremos pelo meu país? Muito bem, doutor Marcos Davi. E um detalhe, o presidente da República, ao promover a diversidade não se promove, presidente. Está à margem da sociedade. O homossexualismo, né? E esse feminismo marxista, socialista, não deve ser ensinado nas escolas. Isso compromete a estabilidade do Estado. Muito bem. Então, por esses 2 fatos, desembargador, as Forças Armadas podem intervir e destituir o presidente da República do comando
das Forças Armadas, intervir no Poder Executivo, principalmente no Ministério da Educação, prender todas as feministas marxistas que lançaram cartilha. Veja a cartilha do gênero na internet que o professor divulga, que o MEC mandou esse material. Mas, doutor Marcos, assim o senhor está brigando com o mundo. Não estou brigando, eu estou colocando uma coisa... Está brigando com o mundo, porque... Eu estou colocando uma coisa que é de tão gravidade que isso mexeu com o meu espírito de Marcos. Não, eu sei disso, porque mas imagine o seu filho, né? Não, eu sei, Imagine, eu concordo. Imagine se isso se for institucionalizar o homossexualismo... Eu concordo, doutor, eu concordo, mas nós estamos vivendo num regime democrático. Eu acho que as pessoas podem fazer aquilo que elas bem entendem. Eu não assumo a responsabilidade que o senhor assumiu no tocante, por exemplo, a esses fatos de naturalmente colocar isso nas escolas, essa coisa toda. Isso o senhor tem toda a razão. Agora, a democracia, cada um faz aquilo que bem entende, doutor. Só que não tem um detalhe, você tem que seguir regras. Nós todos seguimos regras. Temos que seguir regras. Nós não podemos fazer... Está lá na Constituição. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então o que acontece? Nós temos que ter regras. Ora, como é que eu vou permitir, né, que os meus filhos, os meus netos, né, sejam educados nessa ideologia do gênero? Como eu disse, na Alemanha teve problema. Na Noruega, pais que davam ensinamentos cristãos, como você se referiu no início da nossa entrevista, foram presos porque foram tidos como homofóbicos. Porque eles estavam ensinando aos seus filhos que o menino tinha que casar com a menina e que a menina tinha que casar com o menino. Foram presos por isso. Estão dizimando no mundo as soberanias. Só que aqui no Brasil não vou permitir isso. Estou dizendo, não vou permitir isso. Não vou permitir. Enquanto o senhor puder falar, o senhor fala. Muito mais do que falar. Doutor Marcos, veja, agora em 5 minutos, 6 talvez, o senhor tem que explicar o seguinte: o projeto de lei da modernização da administração pública e da justiça, da necessidade da intervenção constitucional militar no Brasil e também a moralização do poder executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. E também, mais ainda, qual a melhor forma de governo para o Brasil depois da intervenção militar? Tá. Olha só, eu estou recheando esse patamar bonito que hoje está aqui, sim, com propostas boas para o povo brasileiro. Com certeza. Eu elaborei um projeto de lei. Qual é o problema do nosso país? Os servidores públicos, no sentido amplo do executivo, do legislativo e do judiciário, não aplicam a lei. E não são responsáveis pelas decisões que eles proferem. Então, vou dar um exemplo. Você é um empresário, vai na prefeitura, apresenta um projeto de construção de um edifício. Você preencheu todos os requisitos legais. Aí vem um funcionário, não te dá o alvará de construção, nega em 2 linhas, não diz nada, não diz porquê, não diz qual é a lei que impede dele autorizar a emissão do alvará. E com esse funcionário não acontece nada. Então o meu projeto de lei acaba com isso. Eu vou ler. Permita que eu possa ler, senhor desembargador? Pois não. Esse projeto, prevaricação, lá embaixo. Exato. Esse projeto altera o crime de prevaricação e diz assim: o servidor público que omitir, retardar, deixar de praticar ou praticar ato de seu ofício ou função pública contra disposição expressa de lei, sem vício de inconstitucionalidade, ou incorrer em erro inexcusável no exercício da administração da justiça, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. No parágrafo 1º, eu dou uma oportunidade ao servidor que praticou esse ato dele voltar atrás. Então, no parágrafo 1º, eu digo o seguinte: reportar-se-á verificada as hipóteses previstas no caput deste artigo, só depois que a parte requerer ao servidor público que determine a providência legal ou que retifique o ato administrativo ou judicial
e este, sem um juízo justificado racionalmente, não lhe atender o pedido dentro de 10 dias. Então, quando um funcionário, um juiz, te nega o seu pedido sem fundamentar, sem dizer por que não lhe concede esse pedido, qual é o artigo em que ele se embasa, ele poderá ser processado criminalmente se não retificar o ato administrativo ou judicial. No parágrafo 2º, eu digo o seguinte: constitui erro inexcusável no exercício da administração da justiça o representante do Ministério Público oferecer denúncia sem indícios de materialidade e autoria do crime, sem um juízo justificado racionalmente. Esta expressão, juízo justificado racionalmente, não foi eu que inventei, desembargador. Isso está no artigo 24 do Código de Ética da própria magistratura. A própria magistratura diz isso, desembargador. Eu sei. Que prevalece para todos os operadores do direito. E aí, com relação ao juiz, o juiz proferir decisão judicial sem um juízo justificado racionalmente, assim entendido. O ministro Luiz Fux, quando elencou no artigo 489, parágrafo 1º do Código Civil, ele diz lá o que o juiz não pode fazer. Está lá escrito que o juiz não pode fazer. Só que o ministro Luiz Fux se esqueceu de penalizar isso. Então hoje, embora com toda a boa vontade do ministro Luiz Fux, né, que foi o relator do Código de Processo Civil, ele colocou isso. Mas nenhum dos magistrados obedece isso. Então o que eu fiz? Eu criminalizei isso. Ou seja, o juiz que incorrer nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 489 vai responder a uma ação penal. E isso aqui, então, eu moralizo. Então. E vou diminuir, olha o detalhe, tem um detalhe positivo nisso aqui, desembargador. Quando eu apresentei esse projeto para o Paulo Dimas, eu disse a ele o seguinte: presidente, isso aqui vai diminuir a carga de processo para cada desembargador. Então, se hoje o desembargador tem 400 processos para julgar por mês, vai diminuir 80%. Porque se todo funcionário público observar o princípio da legalidade, eu moralizo o país. Vai diminuir a carga, porque você não vai ter que entrar com mandato de segurança, com medida cautelar, para fazer o direito do cidadão prevalecer, porque está na lei, está lá previsto, e o servidor público não cumpre. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Com este projeto de lei, o doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira pretende seguir avante até que isso seja constitucionalizado? Com certeza. Eu estou lutando para isso, porque eu vou moralizar o país como um todo. O Ministério Público não vai fazer o que quer, o Poder Executivo não vai fazer o que quer, o Judiciário não vai fazer o que quer. Só quem tem medo desse projeto é que tem alguma coisa escusa por trás. Quem não deve, não teme. Então, os operadores do direito, os advogados, promotores, juízes, estão vinculados ao princípio da legalidade. Essa matéria é uma matéria excelente. A sociedade tem que estar ao par do que acontece nos bastidores do mundo, que não são revelados. Coisas que não são reveladas, e o doutor Marcos Davi hoje, com a coragem que lhe é peculiar, veio a esse programa, muito embora o programa respeite os homossexuais, respeite as pessoas que, afinal de contas, são livres nesse país, porque nós somos obrigados a respeitar a democracia. E esse é um programa democrático, tão democrático que eu não tenho patrocinador e trago aqui quem eu quero e falo aquilo que, afinal de contas, deve ser dito de acordo com o bom senso. De acordo com o bom senso. O que se está criticando, o que o doutor Marcos Davi criticou aqui nesse programa, ele não criticou por uma ilusão, por exemplo. Isso está, por exemplo, atinado a uma ilusão. Ele não criticou uma ilusão, ele criticou um fato verídico. Um fato verídico que está acontecendo com essa revolução e com essa desconsideração da família.
Não tenha dúvida nenhuma, nós respeitamos a homossexualidade na íntegra. Eu mesmo já fiz programas aqui com pessoas que, afinal de contas, mostraram isto. Mas o que se quer dizer é que esse é um programa livre, é um programa que fala a verdade. E a verdade que hoje o Dr. Marcos Davi nos trouxe é uma verdade que nós temos que pensar. Eu queria aproveitar essa oportunidade e entregar a você, Marcos Davi, um CD do meu querido amigo desembargador Carlos Henrique Abrão, que é um magistrado de escola, como dizem, né? É um magistrado excelente, um magistrado culto e sabe muito bem o que acontece no mundo. E ele tem uma experiência administrativa fora do comum. Tanto é que eu digo para ele sempre, você deve pleitear um lugar aqui na cúpula do Tribunal de Justiça. Eu espero que, tomara que ele faça isso. Então entrego a você, para que você dê uma vista de olhos. Entrego também a você um crime complexo, de Silvio Ranieri, que eu fiz a tradução e a Quartier Latam publicou. Obrigado. Suas considerações finais, rápidas. Tá. Minhas considerações finais, você bem objetivo. É necessário uma intervenção militar porque as instituições todas estão falidas. E a última instituição a ser falida foi o Supremo Tribunal Federal. Por quê? É simples. Quando ele mencionou violou o princípio da irretroatividade da lei, que é um princípio constitucional, através da Lei Complementar número 35 de 2010, para que os fatos anteriores fossem atingidos por uma lei posterior, ele deu um recado a todos os juízes no Brasil. Vocês não precisam cumprir o comando normativo da lei. Vocês não precisam fazer isso. Eu estou descumprindo, vocês também podem. Eu entendo que, de fato, alguns princípios constitucionais podem até ser injustos. Mas não é você promulgando o descumprimento da lei para corrigir um problema, um único problema, quando na verdade você gera um caos institucional, porque o nosso direito é positivista. Ou seja, está baseado na lei, no cumprimento da lei. Está no artigo 35, inciso 1º da LOMAN, que o magistrado tem o dever jurídico de cumprir e fazer cumprir a lei. Então, quando o Supremo Tribunal Federal não fez isso, ele falou para os operadores de direito, para o advogado, para o promotor, olha, vocês não precisam cumprir o comando da lei. Mesmo que ela seja constitucional, vocês não precisam cumprir. Dá a interpretação que vocês quiserem. Eu acho que Carlos Maximiliano da Fonseca, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, em hermenêutica e aplicação do direito, deve estar tremendo no túmulo. Ele, Ponte de Miranda e outros jurisconsultos que dignificaram esse país. Então a intervenção militar é imediata, senhor desembargador. E dissolver todo o Congresso Nacional, todo ele, porque perderam a legitimidade por falta de decoro parlamentar. Muitos processados. E a intervenção não é para sempre, ela vai apenas sanear os 3 poderes da República, convocar eleições diretas. É importante que se diga isso à população, não tenham medo, porque o militar ele tem disciplina, coisa que o teu filho não tem na escola. Existe uma hierarquia rígida no cumprimento da lei e da ordem. Vamos sanear o Estado e devolver à população uma nova sociedade, com umas novas perspectivas. Muito bem. Obrigado, desembargador. Muito obrigado a você, Marcos Davi. A sua dicção é de se aplaudir pelo fato de que você, bastante emotivo, aliás, você é um patriota, eu sei que você é um patriota, e você é um homem das causas justas. Você é um homem, você é cristão, você acredita em Deus, isso é muito importante. Não é? Você acredita em Jesus Cristo também, com certeza, que nós também acreditamos e louvamos o Jesus. Então, isso é importante você vir aqui e dar o seu depoimento. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do filósofo Horácio. Os erros provêm de descuido ou de falta de conhecimento da condição humana.
Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, que apresentou para nosso conhecimento assuntos sobre a situação social odierna e sobre o tema intervenção militar. Oxalá, tomara sim, que a conversa de hoje tenha a força e a energia do universo no sentido de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Davi. Prazer é todo meu. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire